Olá, minha gente. Meu nome é Paulo Bispo e eu sou professor de língua portuguesa, redação, literatura. E a nossa aula de hoje é 7 filmes que você deve assistir antes de fazer a prova do Enem, tá? Você sabe como é importante o repertório. A gente sempre diz assim que o candidato deve estar sempre pensando com a cabeça do corretor, né, do revisor da sua redação. Então, o que é que ele pensa? O que é que ele espera da minha redação? Né? É uma pergunta que você deve estar sempre fazendo, você que vai fazer Enem. Ela quer que você demonstre conhecimento, que você demonstre leitura, que você tenha uma opinião formada sobre as coisas, que você se mostre uma pessoa atualizada, entendeu? Que você é uma pessoa que tem senso crítico. É isso que a banca espera de você, claro, além de conhecimentos, né, da língua portuguesa, que você domine a língua culta, tá? Então, baseado nisso, nós reservamos para vocês uma lista de 7 filmes que você não pode deixar de assistir antes de fazer a prova do Enem, tá certo? Então vamos lá. O primeiro, O Menino que Descobriu o Vento. O que você vai fazer? Achou alguma coisa? Uma bomba. Consegue consertá-la? Talvez. Senhor Catigunda, quando a roda da bicicleta gira, a luz acende. Como? Esse filme é emocionante demais, né? Inspirador. Ele se passa numa aldeia muito pobre na África, mas que chama atenção para a inteligência daquele povo. A inspiração vem das dificuldades que eles encontram, de todo dia tem que estar superando, principalmente e sobretudo, num ambiente que comida é um artigo de luxo, entendeu? E aí você percebe que você pode tratar, a partir desse filme, a força da educação, a educação transformadora. E aí você pode trazer também para os problemas brasileiros, numa época em que a gente está vivendo cortes e mascotes em educação, né? Com milhares, milhões de crianças fora da escola, tá? Então, é um assunto para a educação, é um assunto de elevação da ciência, a importância dela em nossas vidas. Então, não deixem de assistir, tá? Filme número 2, Narradores de Javé. Então, vamos escutando. Aconteceu no Vale do Javé. Vale de quê? Javé, povoado onde eu nasci e cresci. Foi quando caiu em cima de nós a maior desgraça que um povo pode viver pra ver. Esse filme é de 2003. Ele acontece no Vale do Javé, lá na Bahia, né? E ele nasceu de uma história verídica, da construção de uma barragem lá no Vale, né? E os moradores se juntam para fazer uma espécie de uma narrativa sobre a importância daquela cidade, daquele povo, que tem uma história, que tem uma cultura, que tem religiosidade, enfim. E isso talvez servisse para sensibilizar os poderes públicos e evitar a catástrofe, né, da inundação, que foi inevitável. É um filme que trata da formação cultural de um povo, trata também das heranças históricas de um povo, as crenças, os valores, né? A oposição entre memória e invenção, porque aí você vai perceber que uma pessoa da cidade é determinada a redigir essas narrativas da história deles. E aí acontece que as pessoas querem participar. Então, cada um tem uma visão mais política, uma visão mais econômica, uma visão mais social, uma visão mais religiosa, né? Uma visão mais saudosista, né? Um é mais melancólico, outro é mais depressivo, outro é mais satisfeito. Um é pelo progresso, um aceita que realmente deve ser ali destruído para transformar numa barragem. Então, cada um tem suas narrativas. Isso vai enriquecendo cada vez mais o envolvimento seu, né, com o filme. E isso é um tema da hora, um tema muito da hora, que está ligado à ecologia, que está ligado à questão hidráulica do nosso país, que está ligado à questão da energia, tá certo? Então, não deixem de ver. Narradores de Javé, tá? Número 3, 12 anos de escravidão. Mais um tema da hora também.
A pergunta foi direta, então a resposta vai ser direta. O que eu achei graça foi você estar preocupado comigo nesse calor, quando, francamente, as condições dos trabalhadores... Condições dos são trabalhadores? péssimas. Está tudo errado. Tudo errado, Sr. Epps. Eles não foram contratados. Eu sou o dono deles. E você diz isso com orgulho? Digo como um fato. A ação se passa nos Estados Unidos e o personagem principal, o Salomon, é um negro livre, né? É músico, casado, 2 filhos, leva uma vida mais ou menos ainda em final de escravidão nos Estados Unidos e que de repente aparece uma proposta de emprego para ele. Ele se entusiasma com essa proposta de emprego e vai com um grupo de convocadores, né, vamos dizer assim. E aí ele segue viagem. E quando ele chega no destino, era para ser escravizado. Ele foi traído. O filme é dramático, é triste. Ó, prepare, tá certo, as lágrimas, porque você não vai se conter. Agora, ao mesmo tempo, ele traz para você, olha, esse filme levou 13 estatuetas em 2014, né, do Oscar. Grande diretor, o Steve McQueen. Então o filme é de um realismo impressionante. O filme faz com que você tenha noção da história, você tenha uma impressão muito fiel da realidade daquilo que foi a escravidão nos Estados Unidos, mas que serve também como referência para a nossa escravidão, né, que foi bem pior, bem mais longa. Quando lá terminou, a gente continuou por muito tempo ainda aqui no Brasil. Então dá para você fazer umas comparações, umas reflexões sobre a liberdade, tá certo? Número 4, Balzac e a costureirinha chinesa. Esse daí é o que mais me toca, pessoalmente. Esse filme é emocionante. Agora, o que é interessante desse filme é que você leva uma bagagem muito grande de geopolítica. Você leva uma bagagem de história muito grande. Você leva uma bagagem muito grande sobre a 68, lembra? A Revolução Cultural Chinesa. É uma informação histórica da maior importância. A gente está vivendo a Guerra Fria, tá certo? É a China de Mao Tse-tung. Então, alguns adolescentes são enviados para as montanhas para conviver com os agricultores, para ter uma educação socialista, para ser alimentado ideologicamente dentro da mentalidade de Mao Tse-tung, tá? E quando chegam lá, começam a despertar uma certa inveja pela aparência deles, pela forma, né, meio burguesa deles, e os conhecimentos, a sabedoria dos meninos que vinham da cidade. E aí começam a entrar em choque com os agricultores. Então. Mas acontece que isso aí é revertido imediatamente quando eles conhecem uma costureirinha, e através dela vem um menino com uma pilha de livros, um baú de obras importantes, e começa a compartilhar com muita dificuldade essas obras. E justamente essas obras do Balzac, Dostoiévski, Dickens, Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, tudo isso era proibido na China de Mao. Ninguém podia ler a literatura do Ocidente. Tá? E aí esses meninos começam a tomar conta. Eles já entendiam mais ou menos de cinema, tá certo? Era o papel deles, era a obrigação deles irem à cidade, assistirem aos filmes que eram ideológicos, orientadores, né, do pensamento de Mao, e trazer para a comunidade, como se fossem educadores. E agora, com as obras, eles vão se encantar com a literatura e vão dar uma dimensão muito grande à narrativa. Aí você tem, então, aí a história, você tem a importância da literatura, né? O ato de ler como forma de transformação social.
Você vai ver uma juventude de uma dinâmica intelectual muito grande. E o filme não deixa morrer, a narrativa não deixa, é sempre algo novo o tempo todo surgindo, mas que você, apesar de ser um contexto histórico dos anos 60, final dos anos 60, você pode trazer a discussão das ideologias que ainda hoje vivem aí se debatendo no mundo todo, tá certo? Não percam. Número 5. Cidade de Deus. Você é muito frangueiro, cara. Ele vai buscar bola. Ah, que isso. Aí, ô menor. Passa essa bola pra cá porque eu quero jogar. Tá tudo, né? Quer fazer de boa você, rapaz? Ferra. Como é que é teu nome, rapaz? Aí você vai preparar a pipoca e vai preparar também o chororô. Porque é um filme chocante. Se torna mais chocante ainda porque ele tem a ver com uma realidade que você já conhece, que já convive com ela, né, no Brasil. É um filme de 2002, direção do Fernando Meirelles, né, que trata da vida entre o crime organizado e a violência policial. Bom, o filme é de 2002, mas nada mais atual do que isso, né? Então você vai ver a questão das milícias, do tráfico, do narcotráfico, a cumplicidade da polícia e também a reação dela contra, no combate ao tráfico de drogas, não é? As crianças que nascem, que crescem e rapidamente morrem dentro desse universo do tráfico, tá? Então tem uma discussão aí sobre a curta infância, sobre a criança abandonada e que é adotada pelo tráfico. Então você tem aí uma enormidade de tragédias para ser analisadas, discutidas, tá certo? E bem da atualidade. Então, Cidade de Deus, o cenário é Rio de Janeiro, dos anos 2000 e início do século XXI, tá? Mas é atualizadíssimo. Filme número 6, Central do Brasil. Esse é o chamado road movie. Foi um cara que me enganou e eu quero mandar uma carta para ele. Seu Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou. E até a chave do meu apartamento você carregou. É um filme de 98, do Walter Salles, e Walter depois não produziu muita coisa, mas ficou nesse aí e é o bastante, né? Esse filme mexe com produção textual, remete você a Narradores de Javé, que são dois filmes muito ligados à produção textual, né? Esse aí trata de vários temas ao mesmo tempo. Trata do analfabetismo, a falta de oportunidade que as pessoas mais carentes, né, sofrem por causa da desigualdade social, né? O abandono, sobretudo e principalmente o abandono de crianças, de adolescentes, as famílias que se desintegram, tudo por causa dessa má distribuição de renda, tudo por causa dessa injustiça social, da desigualdade social. As pessoas não conseguem ter comida, ter o mínimo de dignidade para viver. Então as famílias se separam, o assassinato do chefe da família, acontece muito isso, na busca, na luta para a sobrevivência, ele se topa com a violência e as famílias ficam abandonadas. O abandono é um tema importante, o abandono humano, né? É um tema central também aí para ser discutido. É um filme social, é um filme político-social, é um filme de denúncia social, mas é um filme também que tem uma veia profundamente religiosa, que era impossível tratar de Brasil sem colocar esse viés religioso, tá certo? Filme número 7, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse já é um clássico, mas nunca é demais vê-lo 2, 3, 4 vezes. Porque é aquele filme que você, quando assiste, cada vez mais você tira ideias novas, interpretações diversas. Ô capitão, meu capitão. Nessa turma vocês podem me chamar de Sr. Keaton, ou se forem mais ousados, de ô capitão, meu capitão. Excremento.
É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Ah, eu gostei de Byron, dou 42 para ele, mas a música não dá para dançar. Eu quero que rasguem essa página. Então é um filme que trata de uma nova metodologia de ensino, que rompe as barreiras tradicionais, sobretudo porque é dentro de uma escola burguesa com ideias e comportamentos enraigados e fixos e um conservadorismo muito grande. E esse professor vem com novas ideias, posso dizer até revolucionárias, tá certo? E que fazem, as ideias dele fazem com que os alunos se descubram. E nessas descobertas, através de leitura, de uma sociedade secreta que ele forma para a leitura de bons autores, então ele começa a despertar o senso crítico nos alunos, o autoconhecimento, tá certo? A autoestima, a coragem, a determinação, aquilo de vou fazer aquilo que eu quero ser, que eu descubro em mim, que eu me vejo, e não aquilo que os outros querem que eu faça. Então isso é um assunto eterno, né? Então você não pode deixar de assistir a esse filme, eu diria até mais de uma vez, tá? Você vai ver lá uma nova metodologia de ensino, você vai ver um grupo de estudantes que segue um professor que tem seu estilo a partir do carpe diem, é viver o momento, né? Aproveitar um instante, né? de pensar a vida de uma maneira própria, tá certo? É isso aí, gente. Esses filmes são muito importantes para você fundamentar suas ideias, e até porque todos eles estão ligados a possíveis temas de futuras redações, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, e eu sou no Instagram, @Prof. Paulo Bispo, professor Paulo Bispo, tá? Então, @Prof. Paulo Bispo, tá certo? Segue a gente lá e tamo junto.